Olá, pessoal! Continuando as nossas aulas de planejamento de obras, hoje dando sequência ao roteiro do planejamento, nós vamos ver como identificar o caminho crítico das atividades do nosso projeto. Então, o que seria o caminho crítico? O caminho crítico vai ser aquele percurso que nós vimos, por exemplo, lá no diagrama da aula passada, qual o percurso que será mais crítico, em que as atividades não podem de forma nenhuma ser atrasadas. Né? Então, o objetivo agora, como que nós vamos calcular o caminho crítico? É calculando a duração total do projeto. É por essa duração total do projeto que a gente vai chegar no caminho crítico. A sequência de atividades que produz o tempo mais longo é aquela que vai definir o prazo total do projeto e, consequentemente, vai ser o caminho crítico. Então, quando a gente for ver o diagrama, nós vamos ver quais atividades que vão ocupar o maior tempo, espaço, que esse tempo vai ser o prazo final do projeto, o prazo total, e as atividades que estiverem ali dentro desse percurso serão as atividades críticas ou a gente vai chamar de caminho crítico. Então, essas atividades dão-se o nome de atividades críticas e o caminho que as une constitui o caminho crítico. Então, aqui a gente tem um exemplo de um diagrama com atividades A, B, C, D, atividades E e F acontecendo em paralelo, atividade G e H. E aqui, né, debaixo de cada flecha, nós vamos colocar aqui as durações de cada atividade. Ainda nós não vimos como que a gente coloca. Então, nesse diagrama de flecha, esses números que estão debaixo das letras das atividades é o tempo que essa atividade dura. Então, a atividade A, ela dura um dia. Acabou a atividade A, aí eu tenho a atividade B, que dura 3 dias. E assim por diante. Acabou a atividade B, eu posso começar duas atividades, a C e a E. Só que a C dura 5 dias e a E dura 9 dias. Tá? Então, esses números debaixo aqui das flechas, que são as atividades, é o número da duração dessa atividade. Tá? Pelo método das flechas, o prazo é calculado por contas sucessivas. Ao evento inicial do projeto, atribui-se a data zero, que é escrita na parte de baixo do círculo. Então, o que são esses números debaixo do círculo? No caso aqui, zero. É o tempo inicial que a atividade que está saindo daqui, no caso a atividade A, ela se inicia. Então, a atividade A, ela se inicia no tempo zero. Como ela dura um dia, ela vai terminar no tempo 1. Então, aqui debaixo do próximo círculo é a soma do tempo inicial aqui, do início da minha atividade, mais a duração. 0 mais 1, 1. E assim eu vou fazendo na sequência. A atividade B, por exemplo, ela inicia no dia 1, só que ela dura 3 dias. Então, ela vai terminar no dia 3 mais 1, 4. Tá? E assim eu vou continuar fazendo até chegar no final. Esse número final aqui, debaixo do meu último círculo, é o tempo, a duração total do meu projeto. Ok? Em seguida, então, para cada atividade, vai somar a duração ao tempo, como a gente viu, que deu origem. Quando chegam duas ou mais flechas ao mesmo evento, prevalece a soma mais alta, pois o evento só estará concluído quando a última das atividades chegarem a ela, que chegam a ela for concluída. O que significa? Por exemplo, aqui, ó, se a gente continua, a atividade C, ela começa no dia 4 e dura mais 5 dias, certo? E aí, aqui eu não preenchi por quê? A atividade E, ela começa no dia 4 e dura 9 dias. 4 mais 9, 13, é o valor que está aqui. Se eu somasse 4 mais 5, 9, mais 2,
da atividade D, duração, seria 11 dias nesse evento. Porém, essa atividade E, que acontece em paralelo, ela dura só ela sozinha, dura 9 dias, enquanto que a C e a D dura apenas 7 dias. Então, eu tenho 2 dias aqui de diferença, que depois a gente vai ver isso, chamar isso de folga, que a C e a D, elas têm, enquanto a E está executando. Então, o dia final para terminar o serviço, tanto da E quanto aqui da D, é o dia 13. Então, por isso que se eu somasse aqui 1 mais 3, 4, mais 5, 9, mais 2, 11, e eu colocasse 11 aqui, estaria errado, porque eu tenho uma outra atividade em paralelo acontecendo, e ela sozinha, eu somo 1 mais 3, mais 9, e vai me dar o 13. Tá? Então, a atividade C e D acontece em paralelo com a E, só que ela tem 2 dias de folga para trabalhar, tá? Isso nós vamos ver melhor também lá na frente. Mas, quando eu tenho aqui um evento, como esse evento aqui, que chegam nele mais de uma atividade, eu tenho que olhar o caminho que tem a maior duração para colocar aqui embaixo do meu círculo. Aqui continuando, então, nesse mesmo exemplo, quando a gente continua fazendo as contas e colocando de baixo aqui, então, aqui eu parei no 13, né? 13, no evento 13, dia 13. O G tem 3 dias de duração, 13 mais 3, 16. E aqui o H tem 2 dias de duração, 16 mais 2, 18. Aqui eu teria 3 percursos que eu poderia acontecer aqui, ó, na sequência das atividades. Se eu percorresse esse percurso aqui, ó, A, B, C, D, G e H, eu teria que somar essas durações. 1 mais 3, mais 5, mais 2, mais 3 e mais 2. Não vai dar 18, né? Você somar. O outro percurso vou fazer de outra cor. Se eu fazer A, B, C, F e H. Qual que vai ser a soma aqui? Vai ser 1 mais 3, 4, mais 5, 9, 10, 11, 12. Não é esse o tempo total do meu projeto. E se eu vier nesse outro percurso aqui, A, B, C, E, G e H. Aí eu vou chegar nesse valor 18, que é o maior valor desses 3 percursos que pode acontecer no meu projeto. Esse valor, o maior valor, é o valor total do projeto, da duração total do projeto, e eu vou dizer que esse caminho aqui, azul no caso, é o caminho crítico. E as atividades que estão nesse caminho crítico são as atividades críticas. Quais são elas? Atividade A, atividade B, atividade E, atividade G e atividade H. Essas outras aqui, ó, que ficaram para fora, C, D e F, não são atividades críticas, porque elas não estão no caminho crítico. O caminho crítico é esse de azul, porque é o caminho que a somatória foi a maior do meu projeto e é o caminho que definiu a duração total do meu projeto. Aqui a gente faz a mesma coisa no diagrama de blocos, a sistemática é similar, só que as datas são anotadas no próprio bloco da atividade. Então, como no método das flechas, quando uma atividade tem mais que uma predecessora, prevalece a soma mais alta. Aqui é o mesmo exemplo do anterior, atividade A, B, qual que é o caminho crítico? A, B, E, G e H. Aqui no final, ó, a gente tem 18, que é o tempo total do projeto, tá? E esses outros caminhos aqui, a atividade C, D e F, não estão no caminho crítico. Apenas A, B, E, G e H. Então, vamos fazer aqui o mesmo exemplo, a continuação do exercício da aula anterior, né? A gente tem um quadro de sequenciação aqui, e agora eu
aumentei uma coluna com a duração de cada atividade. Então, nós já tínhamos feito isso daqui, ou seja, montado o diagrama ligando as dependências. Agora, nós vamos colocar a duração em cada atividade dessa. Então, a atividade A, ela tem a duração de 1 dia, beleza. A atividade B, a duração de 3 dias. A atividade C, 1 dia. A atividade D, 4 dias. A E, 3 dias. E a F, 2 dias. Então, nós já vimos as dependências, sabemos que a atividade A é uma atividade inicial, não tem predecessora, tá aqui, né? As atividades B e C dependem de A, então, de um evento único sai B e C. Só que aqui a gente vê, ó, que a atividade B e a C têm durações diferentes, né? A B tem 3 dias e a C 1 dia. Isso não interfere no comprimento da flecha, não é proporcional, porque a flecha apenas determina o vínculo das atividades. E agora eu quero saber qual que vai ser a duração total desse meu projeto. Aqui eu vou ter o quê? 2 caminhos, certo? O primeiro caminho vai ser saindo de A, indo para C, E e F. Nesse caminho, eu vou ter 1 mais 1, 2, mais 3, 5 e mais 2, 7. 7 dias seria o meu projeto se eu for por esse caminho. Se eu for por esse caminho aqui de cima, A, B, D e F, eu vou somar 1, mais 3, 4, mais 4, 8, mais 2, 10. Então, qual que vai ser o meu caminho crítico? O caminho aqui da parte de cima. E quais serão as atividades críticas? Atividade A, atividade B, a atividade D e a atividade F. Essas são atividades críticas que elas não podem atrasar. O que acontece se houver algum atraso aqui em alguma dessas atividades? Vai atrasar o meu prazo final do meu projeto, que são 10 dias. Se a atividade A, que era para durar 1 dia, ela durar 2, automaticamente vai jogar todas para frente e aí o meu projeto vai durar 11 dias. A atividade C e E não são atividades críticas, ou seja, ela tem uma determinada folga, que nós vamos ver só na aula que vem. Nós fazemos também esse cálculo do total do projeto colocando embaixo de cada evento o tempo que ele inicia. Então, nós colocamos debaixo das flechas a duração da atividade. Essa atividade A, por exemplo, dura 1 dia. Eu posso dizer que, como nós vimos lá no início da aula, que essa atividade A, ela começa no tempo 0 e termina no tempo 1. Por quê? Ela dura 1 dia. E eu posso fazer a sequência aqui no caminho crítico, ó. Se a atividade B começa no tempo 1 e dura mais 3 dias, então ela vai terminar no tempo 4. E eu continuo, 4 mais 4 da atividade D, eu tenho 8. 8 mais 2 da atividade F, eu tenho no final aqui a duração total do meu projeto, que é 10. Esses eventos aqui ficaram sem o número, né, do evento. Então, aqui embaixo, a gente vai por 2, porque se eu voltar aqui no início do caminho, o tempo 0 mais 1, 1, né, vai dar 1. 1 mais a duração da atividade C vai ser 2. E 2 mais a duração da atividade E vai ser 8. E aí, lembra que 2 mais a duração da atividade 3 é 5. Mas por que a gente não põe 5? Que nós vimos lá no começo. Porque se eu tenho um evento, esse daqui, que chega 2 atividades, como a atividade D e a atividade E, eu vou colocar debaixo do círculo o tempo maior. Então, quando eu vim por esse caminho de cima, que é o caminho crítico, eu cheguei no valor 8.
Quando eu vim pelo caminho de baixo, eu cheguei no valor 5. Mas qual que eu vou usar? O valor 8, certo? Então, aqui nós definimos como que a gente verifica o caminho crítico. Na aula que vem, na última aula, nós vamos calcular as folgas e desenhar o cronograma do planejamento. Até a próxima!